Se você acha que isso é só mais um caso jurídico, eu te peço alguns minutos, porque o que aconteceu agora não é um erro, e eu sempre falo isso aqui, mas meu amigo, é método. E eu posso provar. Mas quando o método se repete, o nome deixa de ser coincidência. O Brasil não vive mais só crises políticas, vive uma crise de desenho institucional, quando quem julga passa a investigar, guardar provas, definir o ritmo e controlar a narrativa. Ou não, porque dessa vez ninguém segurou essa onda que é tentar passar pano para você, Dias Toffoli. Não tem mais ar de escândalo, porque agora eles são bem explícitos e quem achar ruim que lute. Afinal, a mídia deu poder ilimitado para os ministros. E agora eles estão usando sem se importar. É um absolutismo que eles nos obrigam a chamar de democracia. Fatos não mentem. Então, bora lá com uma enxurrada deles. O episódio chocante da vez envolve Dias Toffoli e o caso do Banco Master. Mas a história é maior. É bem maior. A segunda fase da Operação Compliance Zero é deflagrada. Os alvos centrais são Daniel Vorcaro, dono do Banco Master, seus parentes, seus sócios e investidores do mesmo circuito. A Polícia Federal cumpriu os mandatos, apreendeu celulares, computadores e documentos. E até aqui, rito normal. Mas aí, não sabendo que era impossível, Toffoli foi lá e fez. Toffoli autoriza a operação e muda o destino das provas. Não fica com a Polícia Federal. As provas que devem estar lacradas devem ser remetidas ao gabinete do próprio Toffoli. Tradução. Quem investiga, não investiga. Quem apreende, não pericia. Quem julga, controla a prova. E isso não é detalhe técnico. É mudança completa de arquitetura. Ou mudança do Estado de Direito, que eu nem sei mais qual é que tá valendo. O jornalista Mário Sabino resume o efeito prático. Abre aspas. Pelo jeito, Dias Toffoli apenas usou a Polícia Federal para recolher e guardar provas que estavam espalhadas por aí. Fecha aspas. E veja bem, o jornalista aqui não está fazendo uma acusação, ele está descrevendo uma cena que tá todo mundo vendo. Galera, a repercussão foi péssima, tipo, nu! Porque as provas não apenas foram retiradas da Polícia Federal, elas vieram com o expose público da corporação. Olha aí essa matéria da Folha. Depois de pressão no Banco Central, Toffoli escolhe Polícia Federal como alvo. Ministro do STF dá um pito público na corporação ao exigir explicações em 24 horas do chefe da polícia. Não surpreende que tenha muita gente bem informada do caso em Brasília que veja nos movimentos do ministro o início de uma virada. E do que a jornalista está falando exatamente? Toffoli autorizou que a operação fosse realizada, mas deu 24 horas para a PF organizar essa mega operação em um monte de estados. E como não é bem assim que a banda toca, seu juiz, não deu tempo. Mas ele meio que taxou a PF de incompetente na cara de todo mundo. Só que o mais chato nisso tudo, que pode ter deixado o coração da PF cheio de buraquinhos, é que a Polícia Federal pediu autorização para essa operação em outubro. Toffoli só autorizou em 12 de janeiro e deu 24 horas para que tudo fosse feito. Puf, loucura. E não era apenas a impressão de incompetência da PF que o Toffoli transmitiu à população. Ao ordenar que a PF lacrasse as provas e as enviasse ao STF para evitar vazamentos, Toffoli está dizendo que não confia na corporação. Achei mega blaster humilhante, viu, Andrei Rodrigues, diretor da PF. Mas não só isso, talvez também para tentar manter sua honra ou sei lá o quê, a PF meio que deu uma pequena afrontada no ministro. E aí aconteceu o seguinte: Polícia Federal resiste à ordem de Toffoli e ministro solta nova ordem. A Polícia Federal não remeteu as provas lacradas ao STF e aí o Toffoli, correndo o risco de ser mega desmoralizado, mudou de ideia, que é a famosa regada. Não, galera da PF, beleza, já que vocês ainda não mandaram para mim, faz assim, manda lá pro Paulo Gonet, o PGR, que foi apadrinhado pelo Alexandre de Moraes e pelo Gilmar Mendes. Fechou assim? Beleza? Bicho. Só que
é ainda mais absurdo porque a PGR se manifestou dizendo que, ô, Toffoli, você tomou muito chá verde, tá doidão? As provas devem ficar com a PF, que é a instituição competente. Porém, Toffoli, que realmente deveria estar muito doidão de suco verde, ignorou completamente a manifestação do Gonê e mandou as provas pra lá, pra PGR, do mesmo jeito. Gente, Gonê anda muito em baixa, né? Todo mundo humilhando e sapateando na cara do cara. Que fase. Mas enfim, o ministro deu uma regada, porém o erro não foi corrigido, o fluxo não voltou ao normal, só mudou quem segura a chave da porta. E até o momento, essa foi a decisão possível final. Uma pataquada que expôs o judiciário pelo próprio judiciário. Agora, o ponto sensível que explica a temperatura. Reportagens mostram fundos do mesmo circuito investigado no caso Master aparecendo como investidores em negócios de irmãos do Toffoli em um resort. Toffoli tem amizade de décadas com o advogado do dono do Banco Master. Toffoli viajou num jatinho para ver a final da Libertadores com o advogado do caso Master. E aí o advogado, o Arruda Botelho, diz que tudo é um surto coletivo, porque os passageiros do jatinho eram apenas torcedores. Toffoli ignorou plenamente o PGR e manteve por um tempão a careação entre o Banco Central e o Banco Master, no que foi um constrangimento imenso para o Banco Central, que, de investigador, virou alguém a dar explicações. E agora ele controla as provas apreendidas sobre o mesmo caso. Gente, isso aqui não é acusação criminal. São fatos que mostram que o conflito é institucional. E a pergunta que todos deveriam se fazer é se democracias fazem isso. Na cara de todo mundo. Só que isso tudo nem começa agora. Num passado recente, o Toffoli anulou provas da Lava Jato, desconstituiu acordos, centralizou decisões e deslegitimou a Polícia Federal e o Ministério Público. No Master, ao que parece, o método foi reativado. E eu não digo que os casos são iguais, eu digo que o desenho é reconhecível. E aqui eu trago um lembrete histórico essencial. O inquérito das fake news nasce quando reportagens encostam em ministros, movimentações financeiras entram no debate. A revista Cruzoé publica a famosa capa com o amigo do amigo de meu pai. E o resultado? Censura, que não ocorria desde a redemocratização. Hoje está meio banalizado. Ali, naquele momento, se consolida o modelo. Investigar a si mesmo, controlar a narrativa, neutralizar quem apura. E agora, o ponto que fecha o círculo. E olha, eu quase não acreditei no que eu estava vendo. O ano era 2019. Toffoli, presidente do STF, abre um inquérito por portaria, por conta própria, sem pedido da PGR e designa Alexandre de Moraes como relator. E o motivo? Investigar ameaças a ministros e a seus familiares. Na época, Alexandre determinou a suspensão das investigações da Receita Federal, que estava analisando as movimentações bancárias das esposas dos ministros. E, segundo matérias da época, haviam várias suspeitas que mereciam escrutínio público. Cara, dá até medo de falar em voz alta o que era publicado em 2019 sobre as esposas dos ministros, mas essa história é antiga. Tá, mas agora você vai ficar com a sensação de estar vivendo um flashback. Agosto de 2019. Moraes suspende a apuração da Receita Federal por suspeita de quebra de sigilo de ministros do STF. Agora vamos a ontem, dia 14. Moraes abre inquérito para apurar se Receita e COAF vazaram dados de ministros do STF. E o Alexandre fez isso de ofício, se aproveitando do plantão que ele assumiu como presidente do STF, já que o Fachin está de férias. Exatamente como o Toffoli fez no inquérito das fake news. Abriu de ofício, sem perguntar nada para a PGR, porque ele era o presidente da corte. Segundo a matéria do R7, a explicação para a abertura do inquérito seria, abre aspas, a suspeita de que dados sigilosos foram vazados surgiu a partir da chegada do caso Master ao STF. A colunista Malu Gaspar, do jornal O Globo, revelou detalhes do contrato da mulher de Moraes, Viviane Barsi. Fecha aspas. Contrato de 129 milhões de reais.
que não veio com explicação de sua existência, já que até hoje ninguém consegue identificar onde foi que a esposa do ministro atuou para receber tamanha bolada. Mas veio com uma investigação para saber quem teria vazado essa informação. Se estivéssemos na Revolução Francesa, ia ter uma galera com medo da guilhotina. Mas eu tô muito curiosa para saber se vai acontecer alguma coisa com a Malu Gaspar, que é de um grande jornal. Porque, meu amigo, se fosse algum bolsonarista revelando essa informação, já teria, no mínimo, e eu tô dizendo no mínimo, sofrido uma busca e apreensão. Vejamos como o ministro vai lidar sendo a emissária da informação, uma jornalista da mídia tradicional que não tá nem um pouquinho a fim de parar. Mas vem cá, vocês compreenderam que a lógica se repete? Quando a investigação se aproxima, o sistema reage contra o investigador. Os papéis se alternam, mas o método permanece. E é bom deixar claro, já que não parece estarmos numa democracia, eu não acusei ninguém de nada. Eu mostrei fatos, sequência, método e repetição. Um país onde ministros centralizam investigações, retiram provas do fluxo, deslegitimam órgãos, abrem inquéritos por portaria, censuram a imprensa e tudo se resolve sem voto, sem freio, sem contrapeso, não é uma democracia. É uma juristocracia, na minha humilde opinião. Mas a sensação que eu fiquei de toda essa tragédia a nível pastelão é que muita gente pode ter ficado irritada de um lado e de outro, já que o André Rodrigues ontem estava de encontro com Galípolo, do Banco Central. Os dois alvos do Toffoli se unindo e tentando construir uma ponte em nós. Será? E como as festas de fim de ano não paralisaram o escândalo do Master, aguardemos as cenas dos próximos capítulos. Mas aproveitando que você ficou até aqui, mesmo com o risco de perder tudo que eu tenho na nossa linda democracia do amor, eu vou continuar te atualizando com a minha opinião sobre as coisas que rolam na política do Brasil. O único crime que eu cometi foi contar pra vocês as coisas que eu penso sobre a política tupiniquense. Quanto mais a turminha das trevas tenta tirar o nosso direito de falar, mais a gente deve gritar pra todo canto as coisas erradas que eles estão fazendo. Eles querem derrubar todas as minhas redes porque meu plano é impedir que você fique sem saber o que está acontecendo. Pelo menos algo do lado de cá do muro você vai receber. A democracia quer me silenciar para te obrigar a viver em um país de pensamento único. E isso nem de longe é democracia. Mas a real é que eles não estão nem aí para mim. Eles estão preocupados com você. Galera, se a gente não desistir agora, a vitória é só consequência. Nós estamos aqui para construir um bom futuro, um verde e amarelo para os nossos filhos e netos. São os tempos difíceis que criam os homens fortes. E a gente é desses. Toque no botão aqui embaixo e entre para a família Te Atualizei. Assinando o teatualizei.app por 10 bonoros por mês, você financia o meu trabalho e em troca eu te ofereço mais do que apenas conteúdos exclusivos. Eu te ofereço uma família na internet. Lá você pode postar vídeos que considera relevante, textos e artigos e conversar em tempo real com uma galera que pensa igual a você, igual a nós. E acredite, por aqui o seu apoio faz toda a diferença. Portanto, se você quiser e puder, o link vai estar fixado aqui no primeiro comentário e desde já, muito obrigada. Mas agora eu quero saber de vocês. O que você acha que tem de tão secreto nesse material apreendido pela PF? O Vorcaro vai delatar? Já pode fazer campanha Delata Vorcaro? Me conta aqui nos comentários que eu quero saber. E se você ainda não é inscrito aqui no meu canal, meu amigo, se inscreve e deixa seu like. Porque você já sabe, acontecendo alguma coisa de relevante ou irrelevante, a gente volta. Beijos, galera. Fui.